Pronto, agora está gravando. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma aula. Eu estou aqui com a senha do colega, na verdade a senha não, o modemzinho que o meu vizinho me emprestou, porque eu ainda não paguei a internet. O professor é pobre. É isso aí, viu, galera? Pode continuar mentindo. Ô, filha! Como eu queria ter dinheiro. Ai, ai. Vamos lá, aula 4 de proteção e acessórios. Deixa eu trazer aqui para cá. Vamos nessa. Deixa eu pegar minha caneta, professor. Espera. Certo. Coisa você recebeu minha atividade? Recebeu, foi? Recebi. Pode começar, se quiser. Vamos nessa, então. Princípios básicos de proteção radiológica. No setor de saúde, se trabalhamos com radiação ionizante... Oi. Então, vamos lá. No setor de saúde, que vamos trabalhar com radiação ionizante, a maior exposição é referente à dose coletiva. O que é uma exposição de dose coletiva? A exposição que o paciente toma, ok? Como a gente fala em coletividade de dose, onde o paciente estará tomando aquela radiação e o técnico também, o profissional também. Como assim, professor? Não entendi. Vocês lembram da radiação primária e da radiação secundária? Não lembro muito mais, não. É o quê? Sim. Qual a Sim. sua, você, viu? Primária direto no paciente. Alguém está falando aí, pode dizer. A radiação primária é direto no paciente, E a secundária? que fica pelo ao redor. Na verdade, a secundária é quando bate ao paciente e se espalha, certo? Certo. Então, a gente toma isso como dose coletiva. Devido a alguns esforços de órgãos governamentais em difundir conhecimentos voltados para atividades de proteção radiológica, ainda se tem um pouco domínio sobre isso. Ainda se tem um pouco domínio sobre isso, e além de ter um pouco domínio sobre... Gente, eu estou ativando o mudo e ela está... Gente, por gentileza, coloca no mudo. Vou colocar, mas eu não ver direito o que você está falando. Você dá uma cai. Então, vamos lá. Vamos continuar. Ela falou que a internet dela toda hora está caindo, não está conseguindo escutar. Esse é o problema da aula online. A aula vai ficar gravada, é só solicitar que eu envio. Ok? Só que eu não posso estar parando e voltando toda hora, porque a internet está caindo. Infelizmente, é isso aí. Infelizmente. A minha também acontece isso. Muito embora eu estou sem. Mas
Infelizmente acontece isso, a forma que eu sugeri a vocês é para deixar as aulas gravadas. Eu venho tentando, né, como eu falei com vocês, venho tentando através de fazer aulas gravadas e ao vivo, mas eu estou vendo que também não está dando certo. Então, agora eu só vou fazer as aulas gravadas e enviar para vocês assistirem. A partir de terça-feira, por que não amanhã? Porque amanhã eu vou passar uma listagem de exercício para vocês fazerem, porque assim vocês fixam o assunto melhor e terça-feira vocês já vão receber a aula gravada. Para não ter esse problema, porque eu sei que a internet fica caindo e atrapalha. A minha, a de vocês, a de todo mundo. Então, vamos lá? Caso... Professor, essa aula vai ficar gravada, é isso? Vai ficar gravada. Então eu vou sair, então, viu? Mostrando o pessoal, bem. você pode sair? Tudo bem. Ok. Então, vamos lá, galera. Então, mesmo, tá? Com os nossos esforços governamentais, infelizmente, ainda tem poucos o domínio, ok? E aqueles que têm o domínio da profissão fazem de conta que não está nem aí. Quando a gente fala de fonte de radiação ionizante, a gente deve lembrar que, durante toda a vida, os seres humanos estão expostos diariamente aos efeitos das radiações ionizantes, sendo ela de origem natural ou origem artificial. Como assim origem natural? O Sol. O Sol não é uma radiação, galera? Ela não ioniza? Não é verdade? Pois é. Quanto à proteção radiológica, poucos podemos para fazer os efeitos das radiações da origem natural. Por exemplo, quando você sai para tomar sol, você coloca um protetor solar. Você vai à praia, coloca um protetor solar, coloca um sombreiro, tudo isso para diminuir a ação da radiação solar, certo? Quando se trata de uma radiação artificial, na verdade, quando se trata de uma radiação, vamos trazer para a área da gente, de uma radiação que vocês vão tomar no trabalho, existem protetores, né, para impedir que essa radiação chegue até você. Mas muitas das vezes, os funcionários, né, os técnicos, eles não utilizam desses protetores. Ok? A gente tem aí, galera, o CNEM. Já falamos sobre o CNEM, vocês lembram, não é isso? CNEM é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. O CNEM, ou CNEM, como muitos conhecem, é o conjunto de medidas que visam proteger o homem. O CNEM, ele estará lá regulamentando, tá? Estará regulamentando leis, fazendo normas para que haja essa proteção, certo? E essas medidas estão fundamentais em 3 princípios básicos. Anotem isso, tá, galera? 3 princípios básicos. Quais são os princípios? Justificação, Tá ok. otimização e limitação de doses, certo? Esses são os 3 princípios básicos
da proteção radiológica. Justificação. Repita de novo, professor, por favor. Qual é o tema da aula hoje? É o quê? Que eu não estou entendendo nada. Vamos lá, galera. Os 3 princípios básicos de proteção radiológica: justificação, otimização, limitação, e temos um quarto, que é proteção. Vamos ver cada um deles? Quando a gente fala em justificação da prática, observe que nenhuma prática deve ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade. Como é que é isso aí, professor? Vamos lá. Para se fazer um exame de raio-x, não precisa de uma requisição. Essa requisição é a justificação de estar realizando aquele exame. Vocês não podem realizar nenhum exame sem uma requisição, porque você tem que justificar o motivo do qual vocês estarão realizando aquele determinado exame. Certo, galera? Se alguém chegar para vocês e pedir: Lucas, eu estou com dor no peito, faça aí um raio-x de tórax para mim. O que é que Lucas deve fazer? Cadê a requisição? Ah, não tem requisição, não? Para poder eu realizar esse procedimento, eu tenho que justificar a prática desse procedimento. Eu só posso justificar a prática desse procedimento se eu tiver a requisição. Sem requisição, eu não realizo o exame. Entenderam, galera, o que significa a justificação da prática? Entendi. Então, só para revisar, para se trabalhar com a radiação ionizante, você tem que justificar o porquê vai trabalhar, o porquê vai fazer aquele trabalho, certo? Aí temos a otimização. Quando a gente fala em otimização, implica em que as exposições devem manter o nível da radiação o mais baixo possível. Esse princípio ele vai se aplicar a todas as atividades que demandam exposições à radiação ionizante. E essas atividades, ela deve ser planejada. Ou seja, galera, como é que a gente vai explicar essa otimização? Para poder você realizar o exame, você vai ter que, primeiramente, planejar o exame. Ok? Deixa eu ver aqui. Ana recebe um paciente para realizar um determinado exame de raio-x. Quando ela pega a requisição, que faz parte da justificação, ela vai olhar lá, ó, raio-x, PA da mão. Ou seja, vai querer um raio-x da mão.
Pronto, Ana já sabe o que é o raio-x da mão. Ana vai ver o paciente e vai verificar a quantidade de radiação que vai ser emitida para aquele paciente. Como é que vai fazer isso? Para cada paciente, você vai ter uma determinada quantidade de KV e MAS. Todos sabem o que é KV e MAS? Não. Não. Vamos lá. KV e MAS. KV é como se fosse a emissão da radiação. É o quilovolts. Ok? Tranquilo? O MA, a frequência, e o S, o tempo. Ou seja, tudo isso influencia na radiação. A gente aprende isso em química. Aprenderam isso em química? Isso. Pronto. Química, física, desculpa. Isso em física. Física. Então, assim, mas acho que teve gente que não deu física. Mas Eu não vamos tive. lá. O conjunto disso é justamente a emissão da radiação que vai atingir o alvo. Então, para poder você otimizar, você tem que saber qual a quantidade de radiação que vai ser emitida no paciente. Por quê, professor? Porque se eu colocar uma quantidade a mais, eu vou ter que repetir o exame. Se eu repetir o exame, eu vou otimizar uma proteção? Não. Não, muito bem. Eu não vou otimizar. Por isso que a otimização ela faz parte dos princípios de proteção da radiação. Justamente porque vocês devem colocar a radiação correta para cada paciente. Tranquilo? Deu para entender o que significa otimização? Deu ou não deu? Deu. E aí a gente tem a limitação de dose. A limitação de dose é outro princípio da proteção radiológica. As doses de radiação não devem ser superior aos limites estabelecidos pelas normas de radioproteção de cada país. Esses princípios não se aplicam para a limitação de dose ao paciente, mas sim do trabalhador. Vocês lembram dos limites de dose que cada trabalhador ele pode receber? Professor, os limites da radiação não devem ser o quê? Vamos lá. As doses de radiação não devem ser superior aos limites estabelecidos pelas normas de radioproteção de cada país. Esse princípio de limitação, ele não vai se aplicar ao paciente, e sim ao trabalhador, ou seja, ao técnico. A pergunta é, vocês lembram qual o limite que o técnico ele poderá receber? Eu já dei isso. Eu não me lembro. E aí, galera, ninguém se lembra?
o técnico ele não deverá receber o limite de 20 milisieverts anual. Certo? O técnico ele não deverá receber uma dosagem de 20 milisieverts anual. Porém, essa contagem ela é mensal. Todos os meses se conta o dosímetro. Lembra que eu falei na aula passada? Se é 20 milisieverts anual, qual a dose mensal que o técnico poderá receber? 0,2. Perfeitamente. Ok? Perfeito. Então, o técnico ele não poderá receber mais do que 0,2 de dose mensal. Certo? Entenderam, então, o que é limitação? Tipo assim, se estão calados para mim entender, estou passando o slide. Quando a gente fala em exposição ocupacional, vamos lá. Ô, professor, Pois não? o slide não está acompanhando, não, sua aula. Ele está parado na primeira aula. Tá Ou na primeira- na primeira página. Na primeira página? É o meu Isso. também. Deixa É eu isso ver que eu aqui, tô então. vendo. Espera aí. Agora está onde? Tá lá no senhor. Oi? Tá lá no senhor. Estava na sua câmera agora. O slide sumiu, não sumiu? Sumiu. Tava em princípios alguma coisa. E agora está aparecendo o quê? Agora tá aparecendo o bonequinho que aparece quando tá desligada a câmera. Está aparecendo o quê? O bonequinho que aparece quando a câmera tá desligada. E- No meu não tá aparecendo nada. Tá preto. Está carregando, né? Continua carregando? Sim. E aí, galera? Agora apareceu. Apareceu. O que é que vocês estão enxergando aí? Os métodos de redução de exposição às radiações. Vamos lá, deixa eu ver agora. E agora? A primeira página, realmente dos acessórios e meio de contato. Isso. Aí tava travado nessa daí. E agora? Exposições ocupacionais. Pronto, então vamos lá. Aí. Então vamos lá. Na exposição ocupacional normal, Professor, tem como mandar logo esse slide lá no grupo, por favor? só quando eu terminar a aula. Na exposição ocupacional normais, na prática abrangida pela portaria 453, galera, a portaria 453 é a portaria que vai regulamentar, que vai ditar as normas das exposições ocupacionais, ok? Isso cai muito em concurso público para quem quer fazer concurso público, certo? Olha lá o que eu disse para vocês, ó. A dose efetiva anual não deve exceder 20 milisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos. Professor, mas se o trabalhador receber, ele tem uma punição? Não é para ele receber.
se ele receber e vier no dosímetro informando que ele passou de 0,2, esse trabalhador ele ficará em quarentena. E vai se fazer uma pesquisa porque esse trabalhador recebeu essa dosagem a mais. Certo? Entendeu? Entendi. Menores de 18 anos não poderá trabalhar com raio-x, exceto se for por treinamento. Então, se alguém aí tiver 18 anos, não vai poder trabalhar com raio-x, mas vai poder estagiar normalmente. Certo? É estudante com idade entre 16 e 18 anos, em treinamento, a dose efetiva anual não deve exceder de 6 milisievert. Ou seja, por mês, qual a dosagem que o estudante de 16 a 18 anos pode receber? 0,6 milisievert. Oi? 0,6 milisievert. Fez a conta direito? Rapaz, Fez a conta direito? não. Então faça. Aí é por ano, né? 6 milisievert. Não. Olha, É observe. por 0,2? mês. Observe. Tá, Por pergunta de novo. Você perguntou por mês. Ela tá pedindo por ano. É. 6 milisievert por ano. Ok? Se é 6 milisievert por ano, quanto ele pode receber por mês? 0,6. 0,5. 0,5. Isso. 0,6 para mim é 0,6. Ah, eu que me expressei. Errado. Então, Sempre com 12 meses. 0,5 por mês. Certo? Alguém aí tem 16 anos? Não. É proibida a exposição ocupacional de menores de 16 anos, mesmo se estiver estagiando. Certo? A dose efetiva anual de um indivíduo do público não deve exceder 1 milisievert. Quem é o indivíduo do público, galera? Os pacientes. Muito bem. Se não deve exceder 1 milisievert por ano, quanto por mês ele deve exceder? E aí, quem é bom de matemática? O paciente... 0,0 alguma coisa. Professor, Oi. o estudante não pode, por ano, passar de 0,6 o quê que eu esqueci? Não. Por ano, o estudante não pode exceder o valor de 6 milisievert. Milisievert. Por mês, 0,5. Ah, professor, vai dar uma dízima aí. É 0,00 e alguma coisa. Esse Calma. Deixa eu primeiro tirar a dúvida dela. Ok? O paciente não deve exceder 1 milisievert por ano. Por mês, o paciente não deve exceder 0,08. Tranquilo? Por mês é 0,8?
E 0,08. 0,08. 333. Só que aí só conta os 3 primeiros. No caso, vai ser 0,08. O paciente, ele só pode receber por mês 0,08. E por ano? 1 milissilver. Um município. 1 milissilver? Isso. Mas é primeiro coma, depois você fala, porque eu tô vendo na hora de você se engasgar. A mulher grávida, ela não pode receber mais do que 2 milissilver durante a gestação. Quantos milissilver por mês ela poderá receber? Professor, fale, dê um favor. 0,16. Não. A mulher o quê? Se tem 9 meses de gestação, vocês vão pegar 2 e dividir por 12. Vai ser o quê? 2 e dividir por 9. Vai ser Então deu 0,2. 0,2, exatamente. Por mês? Por mês. Porque dividiu só pelo tempo da gravidez, no caso. Aí. Exato. Por O isso já tempo da tomei mais gravidez não disso. são 9 meses? De radiação que eu tô tomando. O tempo da gravidez não são 9 meses? Então, 0,2. Correto? E por ano, anual? Para aí, gente. Professor, Mulher grávida desculpa, por por quê? ano, como é isso? Se a mulher só tem 9 meses de gestação, criatura. Desculpa, Uma burra, é? Que passa um ano prenha. Elefante? É uma gravidez de um animal, é de uma burra, que é 12 meses. Ela não percebeu. Tá? Vamos lá. Quando a gente fala em método de redução de exposição à radiação, nós vamos visar 4 métodos de redução. Quais são os 4 métodos de redução? Primeiro, tempo, blindagem e distância. Segundo, hábitos de trabalho. Terceiro, sinalização. E quarto, monitoração. Deixa eu botar uma bala aqui. Gente, minha garganta... não é mais a mesma. Então, primeiro, tempo, blindagem, distância. Segundo, hábito de trabalho. Terceiro, sinalização. Quarto, monitoração. Vamos falar isso no nosso próximo momento, certo? Por quê? Porque vai cair, vocês vão clicar lá no mesmo link e vai cair, vai voltar, tá certo? Cliquem no mesmo link e retornem. Certo? Quando cair... Graças a Deus o meu tá voltando sozinho hoje. Não precisa nem clicar no link. Sai e volta sozinho.
Quando cair, vocês vão clicar no mesmo link e retornar. Quando a gente fala de tempo blindagem à distância, eu já conversei isso com vocês. Por que o biombo? Alguém lembra por que o biombo? O que é biombo? Aquele local que você vai ficar, né, esperando a radiação se dissipar, a radiação ir embora. Por que você vai ficar ali? Ninguém responde? Como é, professor? Por que vocês vão ficar atrás do biombo,